Boa noite, queridos. Que alegria receber todos vocês aqui essa noite. Uma alegria, um prazer muito grande poder adorar Jesus Cristo. E que bom que você escolheu a Red essa noite para buscar a Jesus, para cantar louvores a Jesus. O nosso desejo, a nossa oração é para que Ele possa nos dirigir e continuar nos guiando. Talvez você sentiu falta aqui do nosso banner aqui atrás, estava com dificuldade um pouco na arrumação dele. A gente preferiu não colocar hoje para que não ficasse feio. Mas se Deus quiser, na semana que vem já está de volta. Mas está aí o tema da nossa série, Graça e Desgraça. Nós já estamos há alguns meses estudando esse livro importante, esse livro difícil, mas extremamente importante e relevante para nós, que é o livro de Juízes, lá no Antigo Testamento. Nós estamos já há alguns meses estudando esse livro, o livro de Juízes, e esse tema, Graça e Desgraça, ele é um bom resumo do livro de Juízes, porque o resumo de Juízes é a desgraça como consequência do afastamento de Deus e a graça de Deus em resgatar o homem perdido. Essa é a temática, esse é o resumo de Juízes. Quando o seu povo, quando o povo de Deus anda longe dele, dá passos para longe de Deus, se distancia do seu Criador, o resultado inevitável é desgraça. O resultado inevitável são dificuldades, são problemas. Mas ainda assim, Deus é gracioso para dar passo em direção ao seu povo, e resgatar o seu povo, e tratar o seu povo, e curar o seu povo completamente. Essa é a temática de Juízes. Entenderam bem? Então ele trata da nação de Israel, de um tempo muito especial da nação de Israel, que é o povo de Deus. A nação de Israel já tinha saído do Egito, foi liberta do Egito, já havia se estabelecido na terra prometida, que aquela terra lá hoje é a terra de Israel. Mas para eles permanecerem naquela terra, eles deveriam honrar e obedecer a Deus. E eles não fizeram isso. E uma vez, e duas vezes, e três vezes, e quatro vezes, e cinco, e seis, e por inúmeras vezes, o povo se afastava de Deus. O povo sofria as consequências desse afastamento. E Deus sempre, graciosamente, ia atrás do seu povo. E por isso o tema Juízes. Porque juízes eram os homens, e teve uma mulher também, que Deus levantava para libertar o seu povo dessa situação de desgraça. Por isso então o tema do livro é Juízes. Talvez não seria nem um bom tema, talvez o melhor tema seria talvez libertadores ou salvadores. Porque era isso que aqueles homens representavam. Eles libertavam o povo de sua desgraça, porque quando o povo andava longe de Deus, vinha uma outra nação e subjugava o povo de Israel, eles clamavam por libertação, e Deus libertava então por meio de um juiz. E a paz durava enquanto o juiz vivia. E depois que o juiz morria, o povo voltava a fazer de novo tudo aquilo que desagradava a Deus. A questão agora é que, à medida que a gente vai caminhando para a metade final do livro, acontece um padrão interessante. Porque os pecados do povo são cada vez piores, e os libertadores, os juízes, também são cada vez piores. Se antes o perfil do juiz era alguém ideal, era o homem, era a mulher ideal, alguém que Deus levantava, agora o próprio juiz é um cara não tão bom assim, mas ainda assim Deus usa esses juízes para libertar o seu povo. Na semana passada, a gente conversou sobre Juízes capítulo 9 e início do capítulo 10. E nós vimos um pouco, pode colocar para mim aí, Simone, um pouco sobre as escolhas de se andar longe da vontade de Deus. Nós vimos no capítulo 9, capítulo 10, o retrato de um povo que intencionalmente abandonam a Deus. E o que acontece? Eles passaram a fazer escolhas fora da vontade de Deus. E quando você intencionalmente não busca a vontade de Deus, você automaticamente fará o contrário da sua vontade. E quando você se afasta de Deus, da vontade de Deus, você fica exposto à ação tanto de Satanás quanto do seu próprio coração. Hoje, pode passar, hoje, nós vamos dar o capítulo 10, final do capítulo 10, o capítulo 11 e o início do capítulo 12 de Juízes. Você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Juízes, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. E novamente, quando nessa parte do capítulo 6, do capítulo 10, nós vemos que novamente o povo voltou a fazer o que desagradava a Deus. Velhas escolhas e mais uma vez um novo arrependimento. Leia comigo aí, olha,
mais uma vez, o capítulo 10, o verso 6 até o verso 8. E você vai ver que, novamente, o povo se afastou de Deus e viveu em desgraça por causa disso. E antes de ler o texto, tem uma ironia aqui. Porque cada vez que o povo de Israel se afastava de Deus, ia buscar outros deuses, outros falsos deuses, o irônico é que, sempre quando eles buscavam os deuses de outros povos, aqueles povos dos quais os deuses eles estavam adorando, passam a subjugá-lo. Essa é a ironia do texto aqui. Toda vez que eles começam a adorar falsos deuses, os deuses estrangeiros, eles eram dominados pelos povos dos mesmos deuses que eles estavam adorando. E o que acontece aqui? Leia comigo, verso 6 ao verso 8. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram a Balaíns, às imagens de Astore, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Percebe a situação aqui? Consegue situar no contexto o que está acontecendo? Está claro o texto, não? O povo se esquece de Deus, o povo passa a adorar a falsos deuses, e por causa disso, eles são subjugados pelas nações estrangeiras. No caso aqui eram os amonitas. Era um povo estrangeiro que passa a dominar, subjugar, humilhar e oprimir o seu povo. Desgraça. A consequência é desgraça. E dentro daquele ciclo de Juízes, você já sabe qual que é o próximo passo. Lembra? O povo se esquece de Deus, passa a buscar falsos deuses, são disciplinados pelo próprio Deus, são subjugados por outros povos. E qual que é o próximo passo? Alguém pode me dizer qual que é o próximo passo? Qual é? Oi? Levanta o juiz. Não, antes de levantar o juiz, qual que é o próximo passo? Arrependimento, clamor. Esse é o próximo passo. E é o que eles fazem aqui. Eles clamam a Deus para que Deus os liberte. Eles fizeram errado. Estavam pagando o preço por suas escolhas erradas. Então eles pedem socorro e pedem ajuda para Deus. Eles olham uns para os outros e dizem: olha, e agora quem poderá nos defender? E alguém fala: só Deus pode nos defender. Então eles começam a clamar a Deus para que Deus os liberte. Mas agora é diferente. Porque leia comigo o verso 11 até o verso 14. Olha o que Deus responde. Eles clamam por ajuda, mas olha o que o Senhor respondeu. O Senhor respondeu, verso 11 a 14, pode colocar. Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas, olha que nomes bonitos aí, os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Uau! Agora o tom é diferente. Porque no momento do aperto, no momento da dificuldade, o que eles fazem? Eles clamam a Deus. Mas agora Deus prontamente Deus não atende ao clamor deles. Mas diz: é assim? Vocês não estavam buscando os outros deuses? Agora, aqueles povos que são dos outros deuses vieram subjugar vocês. Por que vocês não continuam clamando para esses outros deuses libertar vocês? Não era eles que estavam adorando, não eram esses deuses? Por que vocês não buscam agora esses deuses? Que eles livrem vocês da hora do aperto. Essa é a mensagem de Deus. Agora, por que Deus faz isso? Deus responde pela primeira vez em todo o juízo dessa forma, porque à primeira vista o povo não estava arrependido. O clamor a Deus era apenas um clamor na hora do aperto. A reação do povo até aqui não era uma reação de quebrantamento. Fizemos errado, desobedecemos a Deus, abandonamos o Senhor, por isso a desgraça. Não. A temática aqui era apenas um remorso, uma dor pelas circunstâncias do momento. Por isso que Deus não atende. Mas após isso, depois de Deus dar essa dura palavra para o povo, você vai ler comigo aí que a reação do povo, aí sim,
é uma reação de arrependimento. Sabe por quê? Olha lá. Vamos começar a ver aqui um arrependimento genuíno, a partir do versículo 15 e 16. Porque se até aqui era uma situação apenas de um remorso, de uma dor pela situação momentânea, a partir de agora, o povo realmente se arrepende. Porque olha lá, em primeiro lugar, eles reconhecem que estão nessa situação por causa dos seus próprios pecados. O verso 15 diz, os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. O primeiro passo para um arrependimento genuíno é reconhecer que de fato você está onde está, não por circunstâncias externas, mas por causa do seu próprio coração, por causa dos seus pecados. Então o povo reconhece que eles estão nessa situação não por causa de Deus, não por causa dos outros povos, mas por causa deles mesmos, por causa dos seus próprios pecados. Nós pecamos, é o que eles dizem no início do versículo 15. Não só isso, eles aceitam as consequências dos seus erros. No verso 16 eles dizem, olha, faze conosco, no verso 15 ainda, faze conosco o que achares melhor. Eles não só reconhecem que eles erraram, e que eles estão por causa deles, por causa da atitude deles, mas eles aceitam as consequências dos seus erros. E fala, Deus, a gente merece passar o que está passando, então faz com a gente o que o Senhor achar melhor. Ele reconhece. O terceiro passo que o povo toma aqui, é que eles reconhecem que só existe um Deus que pode livrá-los e salvá-los. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eles dizem, olha, mas rogamos, livra-nos agora. E por último, eles mudam, não pela promessa de Deus mudar a situação deles, mas eles mudam motivados pela graça de Deus, e não para buscar a graça de Deus. Olha o verso 16, então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros, que havia entre eles, e prestaram culto ao Senhor. Percebe que aqui o povo, ele de fato se quebranta nesse momento. Aqui há de fato um arrependimento genuíno, porque eles reconhecem os seus pecados, porque eles aceitam as consequências dos seus erros, eles reconhecem que existe somente um Salvador, e somente um que pode livrá-los da situação onde eles estavam, e eles mudam, sem esperar nada em troca, eles mudam, eles abandonam os falsos deuses, eles derrubam os falsos deuses, e passam a buscar somente o Senhor. Queridos, talvez muitos aqui precisam ser confrontados por esse texto essa noite. Talvez muitos aqui buscam a Deus quando a coisa não está muito boa, quando o bicho está pegando. Buscam a Deus quando o casamento não está bem, quando chega o desemprego, quando está na possibilidade de perder o emprego, quando a grana está curta, quando os meus filhos não obedecem, quando há alguma situação caótica, assim vamos buscar o Senhor. Mas o que Deus de fato quer comigo e com você, é que você tenha esse coração que o povo de Israel teve nesse momento, um coração quebrantado, um coração que buscou um arrependimento genuíno. O que Deus quer de nós, é que nós o busquemos, não pelo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Que você busque a Deus, não por causa de circunstâncias apenas externas, mas que você busque a Deus por aquilo que Ele é. Que você busque a Deus porque você sabe que você tem um problema que somente Ele pode resolver. Que somente Ele pode te salvar e que Ele pode transformar o seu coração, para que você possa desejar a Deus, para que você tenha um arrependimento genuíno, verdadeiro e autêntico. Então, mediante esse coração arrependido, Deus decide livrar o seu povo. Deus decide livrar o seu povo. E quem que Ele vai levantar então? E agora nós vamos entrar no capítulo 11. Quem Deus irá levantar para libertar o seu povo? Enquanto você vira a página, não sei se precisa virar a página, vai para o capítulo 11, eu vou beber uma água e vou perguntar, está quente aqui dentro? Sim. Dimas, pede para ligar, já pediu? Ótimo. O ar fica muito gelado, se liga, e fica muito quente, se desliga. Então a gente vai ligar agora, e quando vocês passarem frio, a gente desliga e fica nesse processo até o final do culto, tá bom? Graça e desgraça. Para todos, né? Pregação 4D, né? Você ouve e sente tudo. Quem Deus vai levantar para libertar o seu povo? Vamos lá, Jefté.
Jefté, Juízes capítulo 11. Quem é Jefté? Esse cara de nome estranho, mas que vai ser o próximo libertador. Deixa eu dar um briefing aqui, e o início do capítulo 11 nos conta quem é Jefté. Em primeiro lugar, ele era um guerreiro valente. Era um guerreiro valente, alguém experiente, alguém que sabia o que está fazendo na área militar. A Bíblia também nos diz no início do capítulo 11 que ele era filho de uma prostituta. Seu pai, Gileade, tá bom, tinha vários outros filhos com a sua esposa, mas teve Jefté com uma prostituta. Essa era a mãe de Jefté. Tá ok? Então, aquele xingamento que é muito comum no nosso local aqui, né? Xingar a mãe de alguém. Para Jefté não era xingar, era apenas falar a verdade, tá bom? Falar, Jefté, sua mãe é uma prostituta. Ele ia dizer assim, é verdade, ela é mesmo, né? Essa era a situação de Jefté. E por último, ele era alguém rejeitado por seus irmãos. Ele foi rejeitado justamente por ter a sua mãe, por não ser filho da mãe dos seus irmãos, ele foi rejeitado. E a partir agora desse capítulo, versículo 4 em especial, nós vamos ter 4 diálogos extremamente importantes nesse capítulo e no próximo. E nós vamos mostrar que Jefté não é apenas um guerreiro valente, mas era alguém também que se apresenta como um bom negociador, um negociador astuto. E eu quero rapidamente dar com vocês esses 4 diálogos de Jefté e ver o que ele tem a nos ensinar, tá bom? O primeiro diálogo aqui que vai acontecer nesse texto é a conversa entre Jefté e os líderes de Gileade. Como eu disse para vocês, o povo de Gileade rejeitou Jefté. Mas logo depois que eles rejeitaram a Jefté, eles convidam Jefté para voltar e lutar então pelo povo. E Jefté então decide então conversar com os líderes de Gileade para saber se ele iria ou não atender o chamado do povo e obviamente o próprio chamado divino. Então, queridos, preste bem atenção, aqui a gente tem um início promissor, tá bom? Aqui a gente tem uma história promissora, porque nós temos um rapaz rejeitado por sua família, marginalizado quando criança, teve que fugir de casa para não ser morto pelos seus irmãos, pelos seus contemporâneos. E aqui então ele volta triunfante para a sua casa, o rejeitado pelo povo, agora vai liderar o povo. Olha que história bela e bonita. Uma história de superação, uma história de recomeço. Esse era Jefté. Então ele vai conversar e negociar com o povo à sua volta. Leia comigo aí 4 até o 11, verso 4 ao 11. Capítulo 11, do verso 4 até o verso 11. Diz assim, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. É interessante que o início dessa história de Jefté, elas parecem muito com o que o texto que nós acabamos de ler no capítulo 10. A relação e a conversa entre Deus com o povo. Porque assim como o povo clamou ajuda a Deus, e Deus recusou de primeira, Gileade clamou ajuda a Jefté, e Jefté também recusou de primeira. É interessante esse paralelo aqui. E talvez Jefté queria ter certeza de que o povo havia entendido, que se ele libertasse o povo, ele iria também reinar e comandar o povo. Ele queria que o povo tivesse muita certeza, até porque ele havia sido rejeitado por esse povo. Facilmente o povo poderia usar Jefté, e quando Jefté vencesse a batalha, o povo descartasse novamente Jefté. Então, sabiamente, ele decide conversar e ter a certeza de que se ele vencesse a batalha, de fato ele iria governar. Jefté está nos mostrando aqui, com suas atitudes,
Que Deus, ele não apenas quer livrar o povo dos seus pecados, mas Ele quer também governar o povo. Deus não quer apenas livrar você dos pecados, mas quer governar sobre a sua vida. Jefté aqui, esse início é fantástico e promissor, porque ele aponta para Cristo no sentido de que ele não quer ser somente o salvador do povo, mas ele quer ser senhor do povo. Ele quer reinar sobre o povo. O Timothy Keller diz o seguinte, olha, é impossível ser resgatado por Jesus sem aceitar o seu governo. É impossível ser resgatado por Jesus sem aceitar o seu governo. E isso nós aprendemos com o primeiro diálogo de Jefté com os líderes de Gileade. Jefté disse, olha, eu até liberto vocês, eu até posso ser usado por Deus para isso, mas eu, juntamente com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, terei que governar sobre vocês. E é assim que Deus faz justamente conosco. Ele não quer só salvar você, mas Ele quer governar a sua vida. O segundo diálogo, uma vez que Jefté aceita a missão, é o diálogo entre ele e o rei amonita. Olhe comigo o verso 12 e o verso 13. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. O segundo diálogo é interessante porque Jefté tenta uma solução pacífica. Ele não quer entrar em guerra. Ele quer saber se o rei amonita é sábio o suficiente para evitar essa guerra e resolver o problema sem baixas, tá bom? E ele vai usar 3 argumentos, um histórico, um teológico e um argumento até mesmo legal para tentar convencer o rei amonita. Na continuação da passagem, ele vai desenvolver esses 3 argumentos. No argumento histórico, ele diz para o rei amonita, olhe para o passado, olhe para a história. Essa terra nunca foi de vocês. Por que vocês estão nos atacando? Não faz sentido. Essa terra não era de vocês, não é e não será de vocês. Historicamente não faz sentido. Quando nós chegamos aqui, quem estava aqui eram os amorreus, e o povo de Israel expulsou os amorreus. Então, historicamente, eles não têm direito a essa terra. É o que ele fala do verso 15 até o verso 27. Teologicamente, ele tem uma outra argumentação, está até aí o texto, olha, 23 e 24. Olha o que ele diz para o rei do amorreu, olha, agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus, o antigo povo dessa terra, da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. O segundo argumento que ele dá para o rei é um argumento teológico. Olha, a gente está aqui porque o nosso Deus nos deu essa terra. Se o teu Deus te desse uma terra, você não ia pegar, se fosse assim que acontecesse? E aqui, antes de a gente continuar, tem uma pausa, tá? Porque, para entender as palavras de Jefté, do verso 23 e 24, a pergunta é, será que ele disse isso de maneira positiva, simplesmente para ilustrar o seu argumento? Será que Jefté sabia que não existia outros deuses, e ele apenas cita o Deus dos amonitas, para eles entenderem o ponto, a título de compreensão? Ou talvez ele de forma negativa essas palavras, e fala assim, será que Jefté realmente acreditava que existia outros deuses? E qual é a resposta? Eu não sei, pesquise em casa essa semana, tá bom? Vai para casa e pesquisa e pensa, tá bom? Mas, em terceiro lugar, ele vai argumentar a ideia de precedente legal, dos versos 25 até os versos 27. Porque ele diz que no passado, os outros povos eles não contestaram essa terra, então não fazia sentido legalmente aquele povo também contestar. E esse é o segundo diálogo de Jefté com o rei amonita. E como é que ele termina? E ligaram o ar. Glória a Deus por isso. E como é que ele termina? Não termina bem. Porque o verso 28 diz, entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então,
o primeiro diálogo termina de Jefté se tornando um líder sobre o povo, um libertador. O segundo diálogo termina em guerra. O rei de Amon não ouviu as palavras de Jefté e a guerra começa no verso 29. Então se prepare, porque vai começar a guerra então. Jefté tentou argumentar, tentou o caminho da paz, não foi possível, e no verso 29 vai começar a guerra, e talvez até o final do capítulo teremos muita guerra pela frente, certo? Errado, não. A guerra não dura mais do que um versículo, é rápido demais, mas tem muita história pela frente, porque olha o que diz o verso 29. Então o Espírito de Deus se apossou de Jefté, ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá, e daí avançou contra os amonitas. O verso 29 prepara, vai haver a guerra, vamos lá, eu estou nervoso, quero ver o que vai acontecer, mas logo no verso 30, leia comigo o verso 30 e o verso 31, e Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté, o que você está fazendo, Jefté? Consegue entender aqui? Deus prometeu que livraria o povo por meio dele. O próprio Deus o capacitou, o Espírito de Deus estava sobre ele, guiando, estava o levando, o capacitando, a vitória estava garantida. E o que Jefté está fazendo nesse verso 30 e verso 31? Meu Deus do céu, que voto é esse? Você consegue ler o peso dessas palavras aqui? De uma vitória já garantida, esse cara me faz esse tipo de voto. Quando ele chegasse em casa, a primeira pessoa que ele visse, ele iria sacrificar a Deus? Isso não faz sentido. Mas é o que acontece aqui. E aguarda. Nós vamos lidar daqui a pouquinho com essa passagem, tá bom? Vamos só terminar aqui essa parte, o verso 32 e 33. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Está vendo? Assim termina o segundo diálogo. Jefté vence os amonitas. Glória a Deus por isso. Mas nós temos um assunto para resolver no texto ainda, certo? E esse será então o terceiro diálogo. Porque o terceiro diálogo no texto de Jefté é com a sua própria filha. É Jefté e a sua filha. E nós vamos ler, a partir do verso 34 até o 40, o retorno, o remorso e a ruína de Jefté. Leia comigo. Quando Jefté chegou à sua casa, então ele venceu a batalha, ele está retornando. A sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho e filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque jamais se casaria. Passado 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Difícil, não?
Há uma discussão teológica muito grande em cima dessa passagem aqui, com respeito ao entendimento do que de fato Jefté prometeu, e se realmente ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Existe uma gama muito grande de teólogos que acham que Jefté não prometeu sacrificar a sua filha, mas sim oferecer qualquer pessoa que saísse ao seu encontro completamente ao serviço do Senhor. E outros acreditam que não, de fato ele sacrificou a sua filha. Quer ver? Tem uma tabela, vai colocar aqui, pode colocar, tem uma tabela onde eu coloquei as duas posições, está vendo? Sobre se ele matou ou não a sua própria filha. Essa posição aqui, por exemplo, olha, que acredita que ele não sacrificou, argumenta as seguintes razões. Olha lá, Jefté não era um homem precipitado nas decisões, assumir liderança, ir para a guerra. Parece-me que tudo foi muito pensado. Ele não assumiu de cara, ele não foi para a guerra de imediato, ele não era alguém precipitado. Alguns, a mesma linha acredita que aparentemente ele conhecia as escrituras, porque ele conta as histórias de Israel no diálogo com o rei. Talvez ele até conhecia Levíticos 18, 21, onde Deus condena o sacrifício humano. Então o pessoal pensa, uau, se ele já conhecia as histórias do povo de Israel, talvez ele também conhecia a lei, talvez ele conhecia essa lei em especial. Prometer o sacrifício era uma expressão para dizer total dedicação. Essa linha então achava que quando ele diz, eu oferecerei em holocausto, é uma expressão para dizer, olha, eu oferecerei totalmente a pessoa que vier ao meu encontro. A filha não lamentou a morte, e sim a virgindade. Lamentar a virgindade da filha pode ser entendido como comemorar a sua dedicação ao serviço do Senhor. Essa posição, quando diz que as mulheres de Israel lamentam, acham até que foi uma tradução errada, não foi uma boa tradução. Na verdade, acham que eles estavam comemorando, porque a menina se consagrou e serviu ao Senhor. Em conclusão, então, Jefté não prometeu matar sua filha, mas a dedicou ao serviço de Deus, o que envolveu o desafio notável da sua virgindade perpétua, porque ela não casou, ela não teve filhos, e ela serviu ao Senhor toda a sua vida. A outra posição, a de lá, é a posição que crê que Jefté, eu até peguei o próprio comentário direto do teólogo, porque tem essa expressão bonita aí, tá bom? Que Jefté havia egoisticamente prometido um quid pro quo. Olha que bonita essa frase, né? Não sei o que dizer, então, mais uma expressão em latim. Vida de outro ser humano como garantia por sua própria vida. Ou seja, ele foi egoísta, ele quis se proteger, prometeu a vida de outro para que a dele fosse poupada. O termo usado por Jefté para o holocausto não pode ser usado para nenhum outro sentido, a não ser oferta completamente queimada, que é inteiramente consumida e sobe na chama do altar de Deus. Ou seja, que a expressão que Jefté usou, todas as outras ocorrências em toda a Bíblia, foi uma expressão de holocausto, de sacrifício real. O termo também é usado para designar o sacrifício humano, como é oferecido por Messa, rei de Moabe, ao seu Deus. Há outras ocorrências na Bíblia em que a mesma palavra é usada e se refere a sacrifício humano. A ação de rasgar as vestes indicava uma situação profunda de tristeza e luto. Ele ficou desesperado quando viu a sua filha, não imaginava que seria sua filha. O pedido de 2 meses de prorrogação não faz sentido, a não ser que Jefté tenha de fato sacrificado a sua filha. Se ela pediu 2 meses para chorar, não fazia o mínimo sentido se de fato ela não viesse perder a sua vida. E essa era a coisa mais amarga que poderia acontecer com a filha de Jefté. Não somente morrer, mas morrer jovem, irrealizada e sem filhos. Difícil, não? Complicado, né? Essa semana eu tenho estudado, orado, pensado e lido muito sobre esse assunto. Eu confesso para vocês que eu comecei a semana muito tendencioso a ir para esse lado da tabela aqui. Mas à medida que a gente vai estudando, e vai se aprofundando, e vai lendo, e vai lendo, e vai ouvindo, a conclusão que eu cheguei é que Jefté, ele não somente fez a sua filha ficar virgem por resto da sua vida, como ele de fato queimou a sua filha sobre o altar. Difícil, não? Complicado, não?
E a pergunta é, por que Jefté fez isso? Essa é a pergunta. Por que ele fez o que fez? Porque é chocante. E queridos, abra um parênteses aqui. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Ela não esconde nada. Ela coloca para a gente a verdade nua e crua. É essa a realidade. É esse o retrato do homem sem Deus. Sim, é desgraça. Sim, é um pai tendo que matar a sua filha. Por causa do quê? E a resposta que eu não pude encontrar é secularização. Embora Jefté fosse um homem de Deus, embora Jefté fosse um homem usado por Deus para libertar o seu povo, para livrar o seu povo, Jefté ainda assim era um homem falho e pecador e influenciado pela cultura do seu tempo. Eu olho para essa passagem e eu vejo Jefté como alguém que foi influenciado por um padrão daquele tempo. Alguém que foi secularizado, alguém que foi abraçado por uma cultura e começou a adotar práticas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas talvez por caminhar tanto tempo longe de Deus, Jefté começou a achar que o errado era certo e achar que o certo era errado. Jefté era um cara que nesse momento ele estava amplamente influenciado por práticas pagãs. Essa ideia de prometer alguém sacrifício não é da vontade de Deus, pelo contrário, Deus condena isso. Isso era uma prática comum nos povos antigos, nos povos pagãos. Os pagãos que não conheciam a Deus faziam isso. Ao ir guerrear, falavam, olha, se eu vencer essa batalha, eu te ofereço algo em sacrifício. Uma forma de barganhar, uma forma de tentar convencer essa divindade. Essa era a prática pagã, não era a prática cristã, não era a prática do povo de Israel. O sacrifício humano era uma forma de subornar a divindade, era uma forma de tentar negociar com os deuses pagãos. E aqui nós encontramos, mesmo Jefté sendo um homem de Deus, infelizmente, com a cabeça talvez um pouco influenciada pela cultura, pelas práticas do seu tempo, e que fez Jefté fazer algo totalmente contrário à vontade de Deus. Queridos, isso é importante porque nós fazemos a mesma coisa. Sim, nós não sacrificamos os nossos filhos no altar, é verdade. Mas eu creio que à medida que nós vamos nos afastando do Senhor, essa vida secular vai tomando conta. E é impressionante a nossa capacidade que nós temos de começar a fazer coisas achando que está sendo certo, mas são coisas erradas. Quando nós paramos de buscar a vontade de Deus nas situações mais diversas da vida, nós entramos num terreno muito perigoso, que é viver totalmente fora da vontade de Deus. Quer ver? Deixa eu ilustrar rapidamente, eu estou acabando, prometo para vocês. Nós secularizamos, tal como Jefté, quando nós começamos a perder a noção de filtrar o que nós assistimos e do que nós ouvimos, à luz das Escrituras. Entende o que eu estou dizendo? O povo cristão atualmente perdeu a referência do que é certo e errado com respeito a músicas, com respeito a filmes, com respeito àquilo que eles assistem, com respeito àquilo que eles ouvem. E aos poucos nós vamos sendo influenciados por essa cultura sem Deus, e nos pegamos em alguns momentos, chamando o errado de certo. Já aconteceu com você? Eu sempre ilustro dessa forma, mas é interessante. Já aconteceu com você de assistir, por exemplo, sei lá, uma novela ou um filme, e obviamente que a gente assiste, a gente ouve de tudo, claro, com filtro, e agradecendo a Deus pelas boas músicas pelo bom entretenimento que a gente pode ter também aí, até mesmo de pessoas fora da igreja, claro que sim. Mas reparou que muitas vezes nessa cultura de entretenimento, por exemplo, que está carregada da vida sem Deus, a gente se pega às vezes torcendo pelo errado. Sabe aquela história onde eles montam toda a trama para que a esposa do cara, ela se torne a malvada, a chata, a xarope, e a mais novinha é a legal, é a perfeitinha. Já viu essa trama? E você se pega torcendo para largar a esposa e ficar com a novinha.
e vibra ainda, bem feito, né? Megera, e xinga a mulher do cara, e você, sem parar para pensar, você está vibrando e torcendo por um adultério, aquilo que Deus abomina. Sabe o que é isso? Secularização. É você perder a referência de Deus, você perder a referência da palavra de Deus, e ser tomado por uma cultura sem Deus. E você começa a chamar de certo aquilo que é errado. Justamente o que Jefté fez. Nós secularizamos nas nossas festas. As nossas festas de aniversário, de casamento, de 15 anos, estão completamente secularizadas. As músicas que tocam lá, o que é feito lá, é completamente desconectado da vida sem Deus. Mas é a realidade. O que é isso? Secularização. Nós secularizamos nossos relacionamentos. Os solteiros, os nossos filhos, não estão mais perguntando sobre o que Deus fala sobre relacionamentos. Não estão mais perguntando para Deus sobre quem eles podem namorar e se relacionar, e como devem se relacionar, quais são os limites. Não, nós secularizamos completamente. E nós temos então cristãos namorando, noivando, casando com não cristãos. Nós temos casais de namorados dentro da própria igreja, fornicando, vida sexual ativa. E o que é isso? Secularização. Nós secularizamos o casamento, por exemplo, onde que para nós o casamento não vale mais nada. O que é isso? Secularização. Onde Deus diz, não se separe. Onde Deus diz, me busque, me queira. Eu posso sustentar, eu posso restaurar o seu casamento, eu posso transformar a sua história. Eu sou o único que pode salvar esse relacionamento. Então me busque, me procure. Eu quero restaurar a tua relação, eu quero te dar um novo casamento, quero te dar uma nova história. Mas nós escolhemos o caminho do quê? Da secularização. Do mundo, que diz o quê? Seja feliz. E se tua esposa não te faz mais feliz, larga dela. Seja feliz. E se teu marido não te faz mais feliz, largue dele. E se teu marido não entrega o que tem que entregar e não faz o que devia fazer, abandone ele e seja feliz. Essa é a mensagem do mundo. Essa é a mensagem desse século. Essa é a mensagem desse tempo. E se você abraçar isso, você faz justamente o que Jefté fez. Secularização, queridos, é você fazer o errado achando que está certo. Está no próximo slide, não? É você fazer o errado achando que está certo, e como resultado, o seu afastamento do Senhor. Isso é secularização. É você fazer o errado achando que está certo, como resultado do afastamento do Senhor. Acho que não está aí, né? Desculpa. A história termina de maneira triste, e eu estou terminando. Depois que Jefté volta para sua casa em busca de paz, ele não encontra paz. Triste, não? E no capítulo 12, então, início do capítulo 12, a gente tem de novo uma coisa que aconteceu lá no capítulo 8. Porque Jefté, embora aconteceu o que aconteceu, ele ainda assim saiu vitorioso, não é verdade? Ele ainda assim derrotou os amonitas, mas sabe o que acontece quando ele volta para casa? Os seus irmãos da tribo de Efraim, de novo a tribo de Efraim, assim como fizeram com Gideão, fazem agora com Jefté. Em vez de receberem com alegria, Jefté, uau, Deus te usou, você nos salvou, você nos livrou. Não é isso que eles fazem. Sabe o que eles fazem? Eles olham para Jefté e falam, ei, por que você não nos chamou? Loucura, não? Doideira, já pensou? Você faz algo de bom, você livra alguém, você salva alguém, e você espera talvez no mínimo uma gratidão, um obrigado. E essa pessoa olha para você e fala, cara, por que você não me chamou para brigar também? Mas eles não falam só isso. Vem uma ameaça. Olha o versículo 1 do capítulo 12. Nós vamos queimar a sua casa e você
junto. Doideira, né? Punk, hein? Já pensou? Você prepara uma surpresa para tua esposa e compra um carro novo para ela. Olha que legal. Que surpresa, hein? Aí chega, se prepara um dia, bota aquele laço grande no carro, aquele laço bonito, né? E faz aquela programação, faz uma seresta à noite, né? E faz todo um negócio bonito, aniversário dela de casamento de vocês, você quer surpreendê-la. E quando ela vê o carro, e você espera um sorriso, choros de emoção, ela correndo e pulando em seus braços de gratidão, ela olha para você e fala assim: esse carro? Você não tinha outra cor não? Por que você não me chamou para na hora de comprar esse carro? Eu vou queimar você e o carro junto. Não. Loucura, né? E aqui, para finalizar, sabe o que acontece? No início do capítulo 12, Jefté luta, batalha, guerreia com os efraítas, com seu próprio povo. Assim como aconteceu com Abimeleque, o libertador que Deus levantou para libertar o povo, é o libertador que agora está matando novamente o próprio povo. Ele não só derrota, mas como deixa eles isolados. E a história aqui é bizarra, porque olha o que acontece, versos 5 e 6, estou acabando, prometo. Os gileaditas, né, da tribo de Jefté, tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo, porque eles sitiaram e deixaram isolada a tribo de Efraim. Sempre que alguém da tribo de Efraim fugia, eles diziam: deixe-me atravessar. Os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, diziam: então diga Shibolete. E se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. Loucura, não? Entendeu o que acontece aqui? Imagine que o povo de São Paulo já pegou já na ideia, né? Entra em guerra com o pessoal do Rio, com os cariocas. E os paulistas ganham, tá bom? A batalha. São mais numerosos. E aí, eles sitiam o estado do Rio, a gente fica preso aqui. Se você tentar fugir, passar por lá de lá, eles vão parar você. Você é carioca? Fala: não, claro que não. Então desporta. Pegou? Pegou a ideia? Se sair um porta, já era, meu amigo. Já era. Né? Fala 50. Essa é boa. 50 é difícil vocês falarem 50 nesse sotaque. É o que acontecia aqui. E te dá risada, mas é triste, porque 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. Punk, não? O homem que Deus levantou para libertar o seu povo, estava agora matando o seu povo, 42 mil mortos. De novo, queridos, é mais uma passagem que fala que nós precisamos de um Salvador melhor. Jefté não conseguiu, Gideão não conseguiu, Débora não conseguiu, e tantos outros não conseguiram. Nós precisamos de um Salvador que nos liberte de nós mesmos. O maior problema de Israel não era os seus inimigos, era o próprio Israel. Eu encerro aqui dizendo para mim e para você que o nosso maior problema é o nosso próprio coração. E que você precisa de um libertador que liberte você de você mesmo. E sabe quem é esse libertador? Jesus Cristo. Jefté, mesmo com suas imperfeições, mesmo com seus graves erros, ele é citado lá em Hebreus como um exemplo de fé. Sabe por quê? Porque ele teve fé que Deus o livraria e Deus o livrou. Anos mais tarde, não muito longe dali, Jesus morreria pelos pecados de Jefté. Jesus morreria pelos meus e pelos seus pecados.
E é para esse perfeito libertador que Juízes o tempo todo aponta. Abaixa sua cabeça e fecha teus olhos, vamos orar. Então, por favor, é difícil lidar com passagens tão tristes, resultado de pessoas que andaram longe do Senhor, que se afastaram de Ti, e que ficaram sujeitas aos seus próprios corações, a viver, Deus, num contexto pecaminoso e abraçar, Deus, uma cultura pecaminosa. Deus, esse texto nos mostra o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto que a nossa vida sem Ti, Deus, vai ser sempre tragédia e desgraça. E como nós precisamos de um perfeito Salvador que perdoe os nossos pecados, mas também que nos dê uma nova vida, um novo direcionamento, uma nova proposta de vida, um novo coração, uma nova mente. E obrigado, Senhor, porque nós temos Jesus Cristo, que, como Jefité, também nos livrou, mas foi de uma maneira perfeita. Jefité sacrificou a sua filha. Jesus se auto-sacrificou. Jesus voluntariamente se colocou para o sacrifício, para morrer em nosso lugar. E Ele é o nosso perfeito Salvador. Abra os nossos olhos para entender e compreender isso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar passagens como essa. Gera, por favor, Senhor, um genuíno arrependimento em nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Salva pessoas, transforma a nossa história para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.